Ih, só tá a gente na aula, só tô eu na aula. Teu microfone tá mudo. Perdão. Tá aparecendo a aula de fito-hormônios? Não, tá, só tá aparecendo você, não tá aparecendo nada. Ué. Eu vou sair aqui e entrar de novo, ver se de volta. Só um minutinho, eu vou entrar e sair de novo por causa dos slides, gente. Só um minuto, tá? Vocês confirmam para mim se está aparecendo, gente? A aula fito-hormônios? Tá aparecendo. No meu tá, professora. Então tá jóia. Então vamos começar o nosso bate-papo. Vocês estão me ouvindo bem ou eu preciso botar o fone? Tô ouvindo bem. Então tá bom. Gente, então assim, ó, o assunto de hoje é conversar um pouquinho sobre fito-hormônios. Então, o que vem a ser os hormônios? Para as plantas, eles são equivalentes ao que são os hormônios para nós. A questão é que os seres humanos e os animais, eles possuem hormônios femininos e masculinos, né? E eles existem em doses diferentes, o qual dão características diferentes para o ser humano, né? Eles determinam ciclos no caso da mulher, de menstruação, de gravidez, né? Para os homens, vai mudando a constituição do corpo, o gogó, a questão de pelosidade, engrossamento de voz, porque ele faz parte do crescimento, do desenvolvimento do ser humano, né? Para as plantas, a gente também tem esses equivalentes hormonais. A questão é que eles não são femininos ou masculinos, eles são hormônios de planta, tá? E aí, o que a gente vai estudar hoje é o que a ciência conhece a partir deles, e quais são as informações básicas que a gente precisa ter para conseguir entender como que esses hormônios funcionam e qual o impacto dele no crescimento e desenvolvimento da planta, tá? Então, ele é um assunto um pouquinho complexo, né? Ele é um dos assuntos mais novos dentro da fisiologia vegetal. Então, se porventura vocês ficarem com dúvida no processo, vão perguntando, tá? Ok, então eu coloquei ali para vocês, gente, quem influencia o crescimento do vegetal, né? Então, a gente já viu várias características do ambiente
influenciando o crescimento de uma planta, né? Então, a gente já falou muito de água, a gente já falou da questão dos nutrientes estar no solo e ser carreado, né? A função da raiz no solo estando estruturando essa planta, a gente já falou a relação de troca gasosa, a gente já falou de fotossíntese, né? Então, relacionado com a luz. Então, esses fatores do meio, acho que a gente já conversou bastante sobre isso, eles são bem claros para vocês. O que vocês precisam entender agora é a parte dos mensageiros químicos, né? Então, como que esses hormônios vão agir dentro das plantas, né? E ali eu coloquei para vocês que hormônio vegetal, fito-hormônio ou fitorregulador são sinônimos, né? Então, eles têm o mesmo significado. Coloquei ali, gente, ó, os principais meios de comunicação intercelular são os hormônios, mensageiros químicos primários que carregam a informação entre as células e, desta forma, coordenam o seu crescimento e desenvolvimento, né? Então, os hormônios afetam a resposta de muitas partes da planta e essa resposta depende da espécie, da parte da planta, do estágio de desenvolvimento, da concentração do hormônio e da interação entre eles e os fatores ambientais, tá? Então, eu chamo a atenção de vocês aí para o tema concentração de hormônio, tá? Porque é dependente da concentração a ação que ele vai executar na planta, tá? Apesar de existir uma lista um pouco mais completa de fito-hormônios do que essa que eu estou apresentando para vocês, esses são os hormônios que estão narrados no livro didático, tá? E por que esses 5 merecem destaque, gente? Porque eles foram os 5 primeiros descobertos, tá? E são os 5 mais estudados no sentido de que a gente tem mais informações, tá? Então, hoje a nossa conversa e o nosso bate-papo vai ser para falar a respeito das auxinas, né? Do etileno, do ácido abscísico, das giberelinas, né, e aqui das citocianinas, tá? Bem, então eu coloco ali para vocês. Hormônio vegetal é um composto orgânico, não nutriente, de ocorrência natural, produzido na planta, que em baixas concentrações, né, então é 10 elevado a menos 4, significa que são 4 zeros antes do 1, para vocês terem noção da dose, né, o quanto é baixa, né? Então, que em baixas concentrações promove, inibe ou modifica processos morfológicos e fisiológicos do vegetal, tá? Então, a primeira questão, gente, que ele coloca ali para vocês é que ela é um composto orgânico, né? Então, o que isso quer dizer? Que ele é formado de carbono. Não nutriente quer dizer que ele não pode ser confundido com o efeito de nitrogênio, fósforo, potássio, nitrogênio. Ele não é a mesma coisa, né? Isso são nutrientes, o hormônio é hormônio, tá? Ele é de ocorrência natural. O que isso quer dizer? Que a planta produz, tá? Em baixas concentrações eu já expliquei, né? E ali ele está associando para vocês quais alguns efeitos que a gente vai ver hoje, né? Então, seria promoção ou inibição do crescimento, ou modificações de processos morfológicos e fisiológicos, né? Bem, aí na literatura, gente, aparece o nome reguladores vegetais, tá? Reguladores vegetais não é sinônimo de hormônio. Tá? Reguladores vegetais são substâncias sintéticas, então elas são produzidas em laboratório, né, que aplicadas exogeneamente, quer dizer, por fora da planta, possuem ações similares aos grupos de hormônios vegetais, tá? Então, gente, reguladores, eles mimetizam hormônios. O que é mimetizar? É imitar. Tá? Então, existem algumas empresas que conseguiram desenvolver a molécula quimicamente igual ao hormônio vegetal. E com isso, você pode aplicar determinados hormônios sobre a planta. Tá? Então, por mais que você conheça o efeito que a molécula pode fazer, existe uma diferença entre ser um hormônio vegetal e ser um regulador vegetal. Tá? Então, o hormônio ele é produzido naturalmente pela planta e é um composto orgânico. Né? O regulador é um produto confeccionado pela indústria, né, feito em laboratório, então uma molécula sintética. Isso ficou claro para vocês? Sim. Tá bom, obrigada. Bom, gente, então os 5 principais grupos são esses, né? Auxinas, giberelinas, citocininas, etileno e ácido abscísico, tá? Existe uma classificação quanto a eles com relação aos efeitos que eles causam na planta,
tá? Então, uma dessas classificações seria colocá-los na classe de estimuladores e inibidores de crescimento, né? Então, eu coloquei esse slide para vocês, para representar para vocês, gente, que o hormônio, aqui em cima, né, ele tem que ser, existe um receptor para ele, o qual vai fazer ele criar um circuito dentro da planta, tá? E esse caminho significa que da onde ele é produzido até onde que ele vai agir, podem ser pontos diferentes, né? Então, é só quando a planta, naquele ponto, recebe aquele estímulo que ela tem uma ação concreta, né? Que seja de diminuir, de aumentar, diminuir de tamanho ela não pode, mas de encurtar, de não crescer mais, ou dela ter o crescimento estimulado, ou ela saber que ela tem que amadurecer. Oi. No caso do receptor, seria uma parte específica ali da planta, porque ele é hormônio, ou uma fase específica da planta, daí? Sim, o hormônio surgir efeito? Sim, eu vou falar para vocês quais são os receptores. São específicos. Tá? Bem, então vamos lá, gente. Com relação à atividade hormonal, né? Então, para a ação dos hormônios, existem 3 partes chamadas de sistema de resposta, né? Então, o primeiro item é que o hormônio deve estar presente em quantidade suficiente na célula-alvo, tá? Primeira coisa, gente, célula-alvo é aquela célula responsável pelo movimento ou pela transformação, tá? Então, não é o lugar onde o hormônio é criado dentro da planta, tá? A segunda condição dessa frase é a palavra quantidade, tá? Então, assim, não basta ser detectado a presença do hormônio, ele tem que estar numa quantidade suficiente para ele exercer aquela função, tá? A segunda condição é que o hormônio deve formar um complexo hormônio-receptor com uma proteína específica, tá? Então, aí já começa a responder um pouquinho mais tua pergunta, Delcio, a gente já vai falar mais sobre isso, tá? Que é uma forma ativa do hormônio, tá? Então, é como se o hormônio só tivesse efeito a partir dessa proteína receptora, tá? E a proteína receptora deve provocar outra alteração metabólica, ou seja, amplificar o sinal hormonal, tá? Então, é como se esse efeito hormonal tivesse um eco dentro da planta, né? Então, esse sinal hormonal, ele é uma transferência química de sinal, né? Então, significa que esse hormônio está caminhando dentro da planta, né? Ele tem mobilidade, tá? E aí, para cada hormônio, existe um estudo, e aí, para cada cultura também, eles respondem diferente, com relação a qual que seria essa dose versus a resposta que ele dá, tá? Então, a gente começa conversando mais especificamente sobre auxinas, tá? Algumas literaturas trazem auxinas como primeiro hormônio, outras não trazem, tá? Mas o fato é que elas são os hormônios vegetais mais conhecidos, mais estudados, então é o hormônio onde vocês vão encontrar mais informação, tá? Então, a palavra auxina, gente, vem de auxem, que significa crescer ou aumentar. Então, aí já dá uma dica do porquê ela ter esse nome, né? Então, qual que é o efeito que ela faz, tá? Então, os principais efeitos são alongamento e tropismos, tá? Tropismo significa crescimento. A gente já falou sobre eles numa aula lá no comecinho do semestre, quando a gente falou dos pontos de crescimento da planta, né? Na anatomia, antes da gente entrar em fisiologia. Nesse quadro aqui, gente, é tirado do livro do Theiss Zeiger, eu trago aqui para vocês algumas auxinas das mais famosas, tá? Então, aqui as que estão apresentadas com a letra A, aqui em cima, elas significam que são auxinas naturais, tá? E as com letra B aqui embaixo são auxinas sintéticas, tá? Então, das auxinas, gente, que estão aqui no grupo A, as principais e mais famosas são o ácido indolacético, tá? Que é essa primeira, e o ácido indolbutírico,
né? Então, esse aqui é conhecido em português como AIA, e aqui como A e B, né, de ácido embol butírico. Então, as iniciais dão representatividade aí ao nome químico do hormônio, tá? Já que as que estão associadas com a letra B são aquelas moléculas produzidas em laboratório, tá? Então, esse primeiro aqui é o 2,4-diclorofenoxiacético ácido, né? Ou ácido de clorofenoxiacético, que a gente conhece como 2,4-D, que é um herbicida, né? E aqui do lado, o metoxi é também o dicamba, que é outro herbicida, tá? Então, aí já começa a configurar para vocês, gente, a questão desse hormônio poder ser promotor ou inibidor do crescimento, né? Então, quando a gente tem oportunidade e tem acesso a 2,4-D, eu normalmente faço uma prática em laboratório onde a gente coloca concentrações diferentes desse 2,4-D, né? E coloca algumas sementes num papelzinho desses de germe teste dentro de uma placa de Petri, tá? E ali você deixa alguns dias. E depois você avalia. Normalmente a gente faz isso de uma semana para outra. E ali você consegue ver que, dependendo da concentração, houve um estímulo para a germinação daquelas sementes e houve um crescimento. Em outros casos, a semente morreu, né? Então, aí difere a ação dele como fito-hormônio, né? Na verdade, regulador de crescimento, porque ele não é um fito-hormônio, né? Ele não é natural. Então, a ação dele como regulador de crescimento e a ação dele como herbicida, tá? Então, esses dois produtos são bem famosos, então é bem interessante vocês relacionarem. Vocês vão ouvir falar deles de novo quando vocês estiverem estudando mecanismos de ação de herbicidas na disciplina de plantas daninhas, tá? E aqui, gente, demonstra para vocês um experimento. Isso aqui aparece em todos os livros de fisiologia que vocês forem ler, né? Então, aí seria uma demonstração de uma curva de crescimento em função da concentração, nesse caso aqui, de óxido indol acético, né? Então, aqui ele demonstra essa curva de crescimento, comparando aqui com um desenho gráfico, tá? Bem, então, gente, as auxinas, elas são estudadas desde a época de Darwin, né? Então, ele e o seu filho Francis fizeram alguns estudos com relação às auxinas, porque eles queriam entender se existia alguma coisa que incentivava o crescimento da planta, né? Porque você entende que o ponto de crescimento, eles queriam comprovar se o ponto de crescimento estava no alto da planta ou não, tá? Então, veja aqui o experimento que eles montaram, tá? Então, aqui é uma semente de feijão, por exemplo, germinada, tá? Aqui, gente, eles colocaram um papelzinho na ponta para bloquear os raios solares, né? E aqui eles cortaram a ponta, né? Então, aqui a gente chama de dominância apical, eles cortaram a dominância. E nesse último experimento aqui, eles revestiram o corpo, né, a parte vegetativa da planta, deixando apenas a pontinha para comprovar se existia uma dominância apical na ponta ou não, né? E aqui embaixo apresenta os resultados para vocês, né? Enfim, aonde ele não houve cobertura nenhuma, algumas plantas elas são vulneráveis ao lado onde os raios solares estão batendo, principalmente aquelas que precisam de bastante insolação, que a gente também já falou disso, né? E aí outro experimento que eu sempre peço para vocês fazerem é o de plantar um feijão num copinho, né? Pegar uma caixa de sapato e criar um circuito interno com uma janelinha do lado e vedar essa caixa para vocês verem a questão do feijão estiolar, né? Que ele vai crescer aí em função da luz, então ele fica mais comprido, mais fino, ele não fica característico uma planta de feijão, mas ele comprova muito bem essa teoria. Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Acho que já. Tá. É bem comum a gente ver estiolamento, às vezes até em plantas em casa, né? Aí percebam... Colocar o feijão num canto e fazer um buraquinho no outro lá para ele ir atrás do buraco. Isso mesmo. Isso mesmo. Tá?
Aí, se vocês olharem esse segundo experimento, gente, onde foi colocado uma espécie de chapéuzinho na planta, perceba que ela não cresceu e não houve tendência em função do raio luminoso, né? Então, ela não apresentou curvatura, né? No terceiro caso, onde a dominância foi cortada, veja que a planta também não cresceu e ela também não apresenta suscetibilidade aos raios solares. Já no último experimento, que foi coberto o corpo vegetal, mas foi deixado o ápice, perceba que comparado ao de cima houve crescimento e também houve a curvatura, né? Então, demonstrando que as plantas possuem essa questão associada à dominância apical e elas respondem à luminosidade, né? Então, ali Charles e Francis, lá em 1881, escreveram, né? Quando plantas expostas a uma luz lateral, alguma influência é transmitida do ápice para as regiões inferiores do coleóptero, causando a curvatura, né? Então, entendendo que é o ápice que dá o estímulo para que a planta faça algum movimento, tá? Depois, gente, em 1911, veio um outro pesquisador chamado Boyson, fazendo outros experimentos nesse sentido, né? E ali ele coloca, a influência deveria certamente ser de origem química, embora seu modo de atuação ainda permanece obscuro. Tá? Aí, nesse sentido, o que Boysen fez de diferente, né? Ele fez cortes para ver se a luminosidade, se a planta ia responder da mesma forma, né? E em outro experimento, ele colocou uma gelatina, né? Como se fosse um agar no meio, para uma sem nada de hormônio e outra com hormônio, para saber se existia essa relação química, tá? Então, ele conseguiu comprovar isso também. Aí, gente, existem algumas curiosidades para a gente sobre a importância dessa dose correta do ácido indol acético em algumas plantas e o que elas têm a ver com algumas partes vegetais, né? Então, nesse primeiro esquema aqui, existe o desenvolvimento normal de um morango, que eu acredito que todo mundo já tenha visto, já tenha comido, né? Eu não sei se vocês sabem, mas as sementes do morango são esses aquênios, que aqui tá verdinho, mas na verdade elas são umas pontinhas pretas que tem no morango, né? Se esses aquênios, gente, forem retirados do morango durante o desenvolvimento, o fruto fica dessa forma aqui, tá? Porque existe um estímulo voltado aos aquênios, tá? Mas houve experimentos em laboratório onde se retirou as sementes e se aplicou ácido indol acético e o fruto apresentou crescimento da mesma forma, que aí dá origem a uma teoria de frutos sem semente, né? Então, frutos que naturalmente têm sementes e de repente passam a não apresentar mais em função de uma certa complementação da função por um hormônio, tá? Então, isso aqui também tem a ver com crescimento e desenvolvimento. Tá? Essa figura, gente, ela comprova para vocês uma questão voltada à dominância apical, né? A gente já falou disso na aula de anatomia, mas vale a pena fazer menção de novo, porque as plantas apresentam dominância apical de maneiras diferentes, né? Então, perceba que aqui eu estou demonstrando isso através dessas duas imagens, que essas árvores não tem o porte igual, né? Então, aqui veja que ela parece um triângulo ou um cone, né? E essa segunda aqui, ela já se apresenta mais arredondada, como se fosse uma meia-lua. Isso tem a ver, gente, com a estimulação de crescimento a partir da haste principal, tá? Então, entendendo que cada planta tem, digamos assim, o seu normal de crescimento, mas a dominância apical é o que determina o crescimento dela em altura, tá? Bem, então ali, ó, segundo Darwin, devemos concluir, portanto, que quando plântulas são expostas livremente à luz lateral, alguma influência se transmite da parte superior à inferior, causando a curvatura, né? Em experiência de um pesquisador chamado Wendt, né, Fritz Wendt, ele trabalhou com plântulas de aveia e demonstrou de modo conclusivo que a influência exercida pelos ápices da plântula realmente era um composto químico, tá? Que depois ele veio a entender que era a auxina, tá? Então, a literatura ela está bem recheada de experimentos e vale a pena vocês lerem mais sobre esse assunto, tá? Aqui o do meio agar, que eu já falei lá atrás, tá? Esse gráfico aqui, gente, que está aí no slide 22,
ele mostra para vocês os mecanismos de ação de ácido indol acético, que é a principal auxina conhecida, né, com relação a efeitos sobre raiz e caule, né. Então, ele coloca aqui que com relação à raiz, ela é inversamente proporcional e com relação ao caule, diretamente proporcional. Por que ele coloca isso, gente? Porque a raiz e o caule, elas têm geotropismos diferentes, se vocês lembrarem, né? A raiz vai crescer em função do gradiente gravitacional, né? E o caule é contra. E esse estímulo, ok que seja pela gravidade, no caso da raiz, mas para que ela consiga crescer, existe alguma mensagem que leva isso para a planta, e essa mensagem é o hormônio, tá? Então, nesse gráfico aqui, ele está mostrando para vocês que o estímulo para o crescimento positivo ou negativo depende da concentração, né? Então, perceba que a melhor concentração para a raiz, ela é diferente que para as gemas, né? Que são aquelas pontas de crescimento que vão dar origem a novos galhos ou a frutos, né? E a questão do caule também é uma concentração de ácido indol acético diferente, tá? Então, entendendo que o hormônio não vai estar em quantidades iguais, dando o mesmo estímulo, tá? E que a partir, gente, do momento em que não tenha a concentração que determina o movimento, a planta para de crescer, tá? Então, esse estabilizar o porte da planta, a altura da planta, tem muito a ver com essa questão da concentração do hormônio. Então, enquanto ela está numa concentração adequada, a planta continua crescendo, né? Então, lá a proteína continua produzindo, né, fazendo essa ligação, e aí o hormônio continua transitando na planta, chegando nesse ponto-alvo e estimulando o crescimento. A partir do momento em que eu não tiver mais a dose apropriada, a planta estabiliza o crescimento, porque ela já não está mais recebendo o estímulo na quantidade correta, tá? Oi. No caso ali, o hormônio ali em excesso, ele causa toxicidez ali para a planta também, ou só inibe ali o crescimento daí, se tiver em excesso? Na verdade, assim, olha, hormonalmente ela não vai produzir em excesso. O que pode acontecer é você tentar usar um regulador de crescimento, né, que daí você vai fazer uma aplicação, e aí você pode causar algum distúrbio. Pode sim, pode causar. Isso, usando... Isso, tá? Ó, aqui eu estou mostrando um outro exemplo prático para vocês, tá? Aqui situando vocês na cultura da maçã, tá? Então, coloquei ali, ó, folhas, né? Então, a queda das folhas, flores e frutos estão também relacionadas com o teor de auxina, né? E outros hormônios. Porque elas vão receber um estímulo se elas precisam se manter na planta ou se faz parte da senescência ela ir perdendo essas partes vegetais, né? Então, veja que aqui no exemplo está dizendo assim, ó, a primeira figura é a queda no teor de auxina fazendo o fruto cair precocemente, né? Já no segundo, veja que o fruto ainda está na planta, né? Por quê? Porque foi feita uma pulverização de auxina, ajudando a reter o fruto no pé. Então, perceba o seguinte, gente, que pensando em lavouras, né, fruteiras aí de maçã, são campos grandes. Então, essa parte do manejo de colheita da maçã é manual, né? Então, você tem que contratar pessoas para fazer essa catação manual, tem todo um cuidado. E depois que o fruto cai do pé sozinho, ele pode ter diversos tipos de contaminação no solo, ou mesmo começar já o apodrecimento, né? Porque quando ele se desliga da planta mãe, ele já não está mais tendo comunicação com a planta, né? Então, ele já começa uma fase também de amadurecimento, que nós entendemos como apodrecimento, né? Então, existem técnicas, se vocês forem estudar aí na fruticultura, acredito que vocês vão voltar a falar disso, né? Mas se vocês tiverem curiosidade sobre o assunto e forem ler sobre isso, vocês vão ver que muitos produtores usam a aplicação de ácido indol acético para eles poderem fazer uma programação de colheita, né? Porque a maçã, ela vai dar fruto uma vez por ano apenas. Então, para que eles consigam fazer essa colheita com qualidade no pé, eles podem fazer o uso desse ácido indol acético como regulador,
para aumentar esse teor de auxina na planta e fazer com que ela ainda retenha o fruto, tá? Nesse caso que eu estou mostrando aqui para vocês, a questão da produção de tomates sem sementes, né? Então, aí tem a ver com o desenvolvimento do óvulo e, consequentemente, a produção de sementes, tá? Então, aqui também é uma prática voltada à aplicação exógena de auxina, né? Então, quando a polinização acontece normalmente, você vai ter um fruto normal de tomate, que é um fruto com sementes, né? Por quê? Porque após a polinização, o ovário vai se transformar em fruto. Já no exemplo aqui de baixo, se você fizer uma pulverização de auxina no momento do florescimento, né? Então, você corta os estames, que são os órgãos masculinos, então, a auxina, ela vai mimetizar o processo de polinização, tá? Então, o que vai acontecer? Ela vai estimular a produção do fruto, mas ela não vai desenvolver os óvulos produtores de sementes, tá? Então, consequentemente, você tem um fruto de tomate sem semente. No caso, essa aplicação teria que ser realmente em cima da flor? Da flor. E não veja pode ser antes ou depois? Sim, você tem que cortar. Que você tem que cortar os estames e vai fazer... porque, assim, a flor é que vai virar o fruto. Né? Cada fruto de tomate foi uma flor. Então, é o ovário que vai ser fecundado. Certo? Por isso que tem que ser na flor. Entendi. Beleza? Então, no caso, tem que cortar os estames e aplicar daí. Isso. Se não cortar, ele vai vai ter semente do polinizar. mesmo jeito. É que assim, ó, se não cortar, ele vai produzir pólen, tá? E o pólen vai cair aqui no aparelho reprodutor feminino. Se cair pólen aqui, vai produzir semente. Professora, e na questão econômica, no que seria utilizado um tomate sem semente, assim? Para público que não gosta de semente de tomate. Não gosta de sentir a semente de tomate em molhos, em natura. Aí vai atender um nicho específico de mercado. E esse corte ele seria manual, né? Manual. E aí se torna viável pegar tudo? Se você cobrar, você vai acabar cobrando por isso, né? E normalmente existe muita produção de tomate em casa de vegetação. Então, assim, aí você não está pensando em lavouras a céu aberto, né? Você está tentando controlar isso num ambiente que já seja controlado, é o mais normal. Tá? Ah, entendi. Tranquilo? Sim. Então tá bom. Bem, gente, com relação à dominância apical, eu acho que a gente já esboçou bastante, né? Eu coloquei bastante exemplos porque realmente esse hormônio, ele apresenta mais exemplos, tá? Mais assunto. Vocês vão ver que para os outros hormônios é bem mais ralo, né? Mas ele é um assunto que vale muito a pena vocês estudarem, porque muito pouca gente entende sobre o hormônio, então é um nicho de mercado que é bem carente. Oi. É uma coisa que eu vejo dos produtores de fumo, eles fazem as bandejas com as mudas, né? Eu vejo alguns espaços na maquininha assim, cortando a parte de cima ali das mudinhas. Então, no caso, isso aí prejudica a planta daí? Quando você corta a parte de cima da planta, você está removendo o ponto de crescimento dela em altura, né? Então, se vocês conhecem plantas de bonsai, que é uma técnica japonesa? Sim. Tá? Então, o que é a técnica do bonsai? Você vai cortar onde tem dominância apical e você vai reproduzir uma planta, só que em tamanho mini, né? É uma planta completa, ela pode até produzir frutos. Só que eles são compatíveis ao tamanho da planta, né? Então, como que você consegue chegar nisso? Porque você vai cortando os pontos de crescimento, né? Eu não entendo da cultura do fumo para dizer para você por que eles fazem isso, né? Se eles realmente querem reter o crescimento, não saberia te dizer. Porque quanto maior o pé, mais folha vai ter, mais vai produzir, né? Então, tipo, se você eu vejo que eles passam uma maquininha assim,
Eles dão uma podadinha por cima, assim, das mudas e plantar. Então, no caso, seria prejudicial, né? Não fizer isso, no caso, a planta vai crescer mais, né? Você tem que ver, Adelso, se isso é para deixar algum padrão na cultura, mas assim, cortando a parte de cima, você está cortando a dominância apical da planta. Então, ela está perdendo potencial de crescimento, com toda certeza. Ô, professora, Oi. Eu já trabalhei com tomate, né? Em relação a esse cortar ali a parte de cima a gente fazia. É a mesma reação quando você desbrota o tomate? Ou é totalmente diferente? É porque assim, olha, quando você corta em cima, você está fazendo com que a planta não cresça em altura e, consequentemente, os hormônios vão ser redistribuídos na haste, né? Então, a tendência é, pelo menos na maçã, é assim que eu já fiz manejo de maçã, de pêssego, né, de algumas fruteiras aí de clima temperado. Então, por exemplo, existe um porte que você quer deixar com que a planta chegue, né? Quando ela chegou naquele porte para manejo, você corta em cima e aí o que acontece? Ela vai fazer a distribuição nas gemas que estão na haste principal, né? Ou nas hastes, no caso do pêssego, que ele é conduzido na forma de taça, né? Então, você deixa pelo menos 4 ramos principais abertos. E aí você vê que vai existir um estímulo de crescimento ali nos ramos, né? Então, eu nunca trabalhei com tomate, mas o que me leva a entender é isso, né? Então, vai haver uma estimulação lateral, não apical, com relação a esse corte, e aí eu entendo também que o número de flores vai dizer o número de tomates que ele vai produzir. E o tomate, ele é uma planta vulnerável, né? Normalmente ele tem que ser conduzido, a maior parte deles, não todos. Então, assim, se você tiver uma penca de tomate muito pesada, ele pode romper a planta, né? Ele pode pesar demais. Isso acontece com qualquer fruta. Então, existe uma fase de você fazer um raleio, né? Onde você vai selecionar as melhores gemas ou vai deixar um número de gemas por ramo compatível com o que aquela planta consegue suportar. No caso da maçã, isso, por exemplo, determina se o fruto vai ser maior ou menor. Então, se você não fizer um raleio, ele vai dar várias maçãzinhas pequenas. Para você ter frutos maiores, que são do tipo exportação, você tem que fazer um raleio bem feito, né? Então, eu imagino que no tomate seja nesse contexto, né? Que se a penca fica muito pesada, você pode ter frutos menores e também correr o risco de danificar a planta, porque o tomate vai tendo floradas, né? Entendi. Certo? Então, tá bom. Gente, esse exemplo que está aqui no slide para vocês, ele está demonstrando não o crescimento apical, mas o estímulo de crescimento de raiz, tá? Então, existem alguns reguladores de crescimento também, que você consegue adquirir, né, aí no mercado, e você faz a diluição dele em água e coloca estacas de plantas, ou também conhecidas por mudas, né? São aquelas plantas que você não vai reproduzir por semente, você vai reproduzir de forma assexuada, então você vai fazer muda delas, e você deixa essas mudas mergulhadas por determinado tempo nessa concentração, tá? Então aí cada produto e cada planta vai ter a sua concentração e o tempo em que ela pode ficar mergulhada nesse conteúdo, tá? Então por que ela fica mergulhada ali? Para que a raiz tenha contato com essa concentração específica de auxina e que a auxina estimule aí o crescimento do sistema radicular, tá? Então, isso para plantas, gente, que são tipo florestais ou fruteiras, que elas não são de ciclo anual, elas são perene, né? Elas vão dar várias floradas e vários frutos por anos consecutivos. É bem importante que elas tenham um enraizamento inicial muito bom, para elas poderem dar um start de crescimento na planta bom, conseguir fixar água, nutriente, não serem levadas por vento forte, ter melhor reação com relação a possíveis geadas, enfim, ela é uma planta mais forte, tá? Então, isso também é uma prática comum, tá? Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele já demonstra a questão da auxina sendo usada como herbicida,
né? Então, aqui ele coloca um exemplo de uma planta dente de leão, né? Então, aí, relacionando uma dicotiledônia e uma gramínea, né? Então, conhecida como mocotiledônia opoácea. Quando você aplica o 2,4-D, perceba que a dente de leão morre e a gramínea continua crescendo, né? Então, lá em plantas daninhas, vocês vão entender isso como seletividade. Então, o que quer dizer? Ele seleciona as plantas que morrem das que não morrem, tá? Então, aqui ele está demonstrando um efeito do 2,4-D, né? Que quando aplicado sobre plantas poáceas, ele não tem efeito herbicida, mas sobre dicotiledôneas, né, ele possui efeito herbicida. Então, a gente usa sobre culturas poáceas para matar folhas largas, né? Então, aí seria um exemplo da auxina sendo utilizada como herbicida, tá? O último exemplo desse slide, gente, fala com relação à promoção da floração, né? Então, aí a auxina utilizada é o ANA, né, que é o ácido naftaleno acético, que quando pulverizado em quantidades mínimas em flores de abacaxi, em plantas de abacaxi, ele promove o seu florescimento, tá? Então, também é uma outra relação aí, também de uso comercial, tá? Esse slide aqui, gente, ele demonstra para vocês essa questão de translocação das auxinas, né? Então, existem movimentos diferentes, tá? Aqui ele está falando para vocês, então, de transporte basípto ou acrópito, tá? Então, são dois tipos de transporte diferentes. Então, perceba o seguinte, existe uma relação da base pro ápice, né? Da base pro ápice do caule e ápice da raiz, tá? Então, quando a gente fala do crescimento da raiz, você está considerando o estímulo a liberação de hormônios da base para a ponta, né? Então, o nome desse movimento é acrópito, tá? Já no caso do ácido indol acético, quando ele vier do ápice para a base, o nome é basípto, tá? Então, só para vocês saberem que existe essa nomenclatura diferente, tá? Bem, falando de uma maneira mais bioquímica ou química sobre esse processo, né? Então, a gente já falou que a principal auxina conhecida é o ácido indol acético, né? Conhecida por AIA ou AIA, né? E as auxinas sintéticas são separadas em grupos. Então, lembrando que as sintéticas são as produzidas pela indústria, né? Em grandes laboratórios. Então, aqui eu coloquei em grupos os nomes conhecidos, né? Então, aqui tem outro exemplo de herbicida, né? Tordon, picloram. Aqui está o 2,4-D, enfim, e existem outras auxinas, como a gente já viu, que elas não têm efeitos de herbicida, elas têm efeito de outros estímulos, né? Por exemplo, do desenvolvimento do fruto sem semente, como a gente viu no morango e a gente viu do tomate, tá? E a questão do abacaxi também. Também existem produtos chamados antioxinas, né? Então, eles são produtos sintéticos com pouca ou nenhuma atividade auxínica. Então, eles são específicos para inibir o efeito das auxinas. Então, é como se fosse um produto que conseguisse diluir, tá? Ou ele vai se ligar a essa auxina, a gente já vai ver isso, e a partir do momento que essa estrutura bioquímica da auxina, ela se junta com outro elemento, gente, ela passa a ser um outro produto, tá? Então, ela perde o poder de ação, tá? Então, Oi. No caso ali, a seletividade do 2,4-D, como que ele funciona assim na planta que ele pega ou não? Daí? É porque a constituição de plantas vai ser diferente, né, de monocotiledônia e dicotiledônia. Então, é por isso que tem a seletividade. A constituição vegetal é diferente. Beleza. Tá? Localização, gente. Então, as auxinas, aqui ele chama de auxinas livres, porque essa auxina livre é essa que tem a capacidade de gerar o estímulo, tá? Então, elas estão localizadas no meristema apical, como a gente já viu, né?
Então, elas estão sempre nas partes da planta onde crescem, né? Principalmente brotos e folhas jovens. Então, são os locais primários da sua síntese. Então, o que é síntese, gente? É produção, né? Então, são esses locais de crescimento que produzem auxinas, né? Então, os locais associados com regiões de rápida divisão celular e com crescimento celular ativo, né? Com relação ao metabolismo, né? Então, como que a planta vai entendendo e absorvendo isso, né? Então, o metabolismo inclui a síntese, né, que é a produção, a conjugação e a inativação do ácido indolacético, tá? Então, assim, síntese, gente, é a capacidade de produzir, tá? Conjugação é quando eu tenho uma quantidade sendo produzida desse produto, mas eu tive um elemento que se juntou com ele temporariamente, tá? Então, enquanto esse elemento estiver junto com a minha auxina, ela não parece ser uma auxina, tá? Quando ele destrava, né? Quando ele separa, ela volta a funcionar como uma auxina, tá? Então, a conjugação, ela pode ser um efeito que é temporário, tá? Ou se esse elemento não desconstituir, né, não separar, esse elemento passa a inativar o ácido indolacético, tá? Então, é quando ele se junta e, a partir dessa junção, ele se constitui num outro elemento, tá? E, por isso, ele perde a ação de crescimento. Por isso que a planta não continua crescendo. Então, aí, gente, o principal precursor do ácido indolacético, né? Então, aonde ali ele é produzido é o triptofano, tá? A inativação da auxina se dá normalmente por oxidação. Então, vai ser moléculas de oxigênio que estão entrando nessa jogada, né? Então, vai ter ação aí de ação de enzimas peroxidativas, né? Vocês já viram isso, eu acredito, em química. Então, lembra que ases são enzimas, né? Então, aqui são enzimas que estão usando de oxigênio para fazer o seu processo. Então, quando ele se junta, né, o oxigênio junto com uma molécula de ácido indolacético, ele inativa a auxina, quer dizer que ela deixa de ter efeito na planta, né? E essa oxidação pode ser realizada tanto quanto exposta à luz, quanto in vitro, tá? A conjugação da forma de auxinas ligadas ou conjugadas estão relacionadas aí com alguns açúcares ou proteínas, né? E a função das auxinas conjugadas está relacionada com a estocagem e proteção contra a degradação oxidativa e o transporte de ácido indolacético, tá? Então, eu só queria ver se vocês entenderam, gente. A conjugação significa que o hormônio ele se juntou com outro elemento, tá? Então, aqui eu estou citando alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, quando a auxina se junta com uma glucose, com inositol, com glucoproteínas, que são elementos bioquímicos diferentes dentro da planta, tá? Ela faz essa junção temporária, né? E essa reação temporária é dita como conjugação, tá? Então, as moléculas estão conjugadas. Então, se a planta receber um estímulo que ela tem que continuar emitindo flor ou crescendo, existe uma separação disso, e aí a auxina passa a agir, né, se em quantidades suficientes. Agora, quando ela se junta com oxigênio, ela passa a ser inativada, quer dizer que ela se transforma realmente num outro elemento que não separa mais, tá? Então, bioquimicamente, ele parece uma auxina, mas ele não é, né? Ele já é outra coisa. Então, por isso que ele não apresenta esse efeito de estímulo, tá? Então, entenda assim, gente, que essa produção de auxina, ela está acontecendo o tempo todo, só que a planta não vai crescer o tempo todo, né? E não no mesmo lugar. Eu tenho estádios de desenvolvimento de planta diferente. Então, assim, se eu tiver todas as auxinas agindo ao mesmo tempo, eu não teria o desenvolvimento dos frutos, por exemplo. Eu estaria só usando esse hormônio para a planta crescer, né? E a planta entende que não é assim. Então, como ela não tem aonde estocar, que é guardar o hormônio na forma de hormônio, a forma natural que ela encontrou foi de conjugar essa molécula, né? Então, entendendo que quando a planta precisar, essa conjugação é desfeita, esse hormônio é liberado de novo e a planta recebe o estímulo necessário.
Deu para entender isso, gente? Sim ou não? Mais ou menos esse negócio sobre a liberação do hormônio, né? O que vocês não entenderam? Tem que perguntar. O que não ficou claro, gente? Eu preciso entender o que... Oi. Eu não entendi muito bem como é que funciona a liberação do hormônio, que ela produz, ela está o tempo todo produzindo, né? Mas aí como é que ela faz a liberação para as partes? Porque ela vai liberar para... Lembra que existe uma relação de resposta, né? Então, ela tem um caminho bioquímico para percorrer dentro da planta, né? Então, no caso das auxinas, perceba aqui que elas estão localizadas justamente nos meristemas de crescimento, né? Então, esse caminho da auxina ele não é tão longo, né? Porque normalmente ela está presente no local de crescimento. A questão é que aquele local ele não vai crescer para sempre, né? Então, por exemplo, aqui ele coloca a questão de brotos e folhas jovens. O broto, ou ele vai virar um galho secundário, um ramo secundário, ou ele vai virar um fruto, né? Que vai ter um outro broto. Se você pensar em plantas de ciclo indeterminado, ou mesmo em espécies, como a gente já falou, que é o caso das fruteiras, né? Que a cada ano ela vai ter florescimento novo. Então, ela tem novos brotos sendo emitidos, ela vai ter uma nova floração, ela vai ter uma nova frutificação. Pense se a planta produzisse essa auxina só no primeiro ano, tá? Eu não teria novos ciclos. Então, assim, as auxinas, elas são produzidas constantemente, né? Então, existe um ritmo na planta para a produção, só que o estímulo não pode ser dado a todo momento, porque a planta tem um ciclo, né? Então, a forma que ela tem de guardar essa auxina é fazendo essa conjugação, é ligando ela com outro elemento, que é uma forma dela ficar, de certa forma, mascarada dentro da planta, né? A auxina está lá, mas não como uma auxina, né? Então, ela não tem o efeito de uma auxina, porque quando ela se junta com outro elemento, ela perde a ação dela. A questão é se essa perda de ação ela é momentânea ou se ela é definitiva, né? Então, ela vai ser momentânea quando ela for conjugada. E ela é definitiva, né, inativa, quando ela passa por um processo de oxidação, que é se ligar com uma molécula de oxigênio. Beleza. Tá. Bem, gente, então, com relação aí ao transporte de ácido indol acético, né, a literatura aponta que ela vai possuir os dois tipos de crescimento, né, que a gente viu no esquema ali do slide 28, tá? Tanto o crescimento basípito para os brotos, quanto o acrópito para as raízes, né? E ela existe um sistema chamado de passivo via floema, tá? Então, explicando que essa concentração desse hormônio, ela também vai ser redistribuída na planta via floema, tá? Então, efeitos fisiológicos que podem ficar evidentes com relação às auxinas, né? Então, o primeiro item é que ela aumenta a extensibilidade da parede celular, né? Então, a elongação, provoca um afrouxamento da parede celular e, em resposta ao ácido indol acético, a célula exporta algum fator de afrouxamento que provoca essa extensibilidade, né? A segunda é o tropismo, né? Então, as auxinas são intermediárias do efeito da luz e da gravidade no crescimento vegetal. Tá? Então, as plantas podem ter orientação em relação ao ambiente, que são essas respostas trópicas, que a gente já falou aí do fototropismo e do geotropismo, né? Aqui ele está falando do tigmotropismo também, mas, enfim, os principais são o foto e o gel, que a gente já falou disso numa aula específica, tá? O terceiro item fala sobre a dominância apical, né? Então, níveis relativamente altos de auxina no ápice dos brotos suprem o crescimento das gemas laterais. E o contrário é verdadeiro, né? Se eu cortar o ápice, eu reestimulo as gemas laterais,
O item 4 fala sobre inibição e elongação das raízes, né? Então, a gente já viu que o ácido indol acético é o principal hormônio aí, formador de raízes, né? E a auxina da haste estimula, então, essa inibição das raízes, porque ela está estimulando o crescimento da parte aérea, né? Então, quando se faz a aplicação exógena de auxina, ela promove a inibição de raízes, mas a elongação pode ser inibida, né? Então, aí que a gente falava da importância de algumas plantas receberem esse estímulo na raiz antes de serem plantadas, né? Então, aí na fase de estaca ou de muda, tá? Outras considerações que a gente já viu também, gente, é o atraso na abscisão foliar, né? Então, segurando as... Ativou meu mudo sem querer. Ah, voltou. Tá? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, o item 5, gente, ele fala sobre o atraso na abscisão foliar, que é segurar as folhas por mais tempo, tá? Então, evitar que as folhas comecem a cair muito cedo. Lembra que as folhas, se elas caírem ainda verdes, é fotossíntese a menos que a planta está fazendo, né? O item 6 fala sobre o desenvolvimento dos frutos, né? No tamanho dos frutos, que aí tem a ver com a questão da elongação celular. E o item 7 é o estímulo na produção de etileno, que é um outro hormônio que a gente ainda vai conversar hoje, tá? Então, aí já fica uma dica que é um hormônio interferindo na produção de outro, tá? Então, aqui eu fiz um resuminho desse texto que a gente acabou de falar. Esse slide aqui, gente, fala sobre o uso comercial das auxinas sintéticas, né? Então, para que eu vou usar a auxina? Para prevenção de queda de folhas ou frutos, quer dizer, eu quero reter essa folha ou esse fruto por mais tempo. A promoção do florescimento, no caso do abacaxi, né? E o uso como herbicida. Então, são os principais mercados da auxina, tá? Bem, partindo para o segundo grupo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as giberelinas, né? Então, é uma substância química relacionada ao ácido giberélico. Então, é o principal exemplo de giberelina. O ácido giberélico, ele é conhecido pela sigla GA3, tá? Vocês vão ver, gente, se vocês estudarem mais sobre giberelinas, que todas elas vão ter essa sigla GA, a maior parte, pelo menos, e aí vai mudando o número aqui do lado, que é o tamanho da cadeia que ela tem, tá? Então, as giberelinas foram descobertas em 1926, né? A partir de uma indução de um fungo aí chamado Giberella, por isso que ela acabou recebendo esse nome, tá? Então, o componente ativo desse fungo conseguiu se isolar ele em laboratório em 1934, e aí depois eles conseguiram mimetizar isso, né? Permitindo que a partir de 1955 giberelinas fossem, então, comercializadas, tá? Então, assim, gente, a figura aqui demonstra para vocês a relação da comparação de uma planta anã sem aplicação de uma giberelina e com, né? Então, como você consegue estimular o crescimento, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Hoje, muitas giberelinas sintéticas são conhecidas, né? E nomeadas de GA1, GA2, GA3 e assim por diante. O efeito das giberelinas é o crescimento de variedades anãs, né? Então, variedades que normalmente não apresentariam crescimento, elas passam a crescer a partir da aplicação da giberelina. E os experimentos demonstram que o ácido indol acético, que é uma auxina, não atua sozinha no crescimento, né? Que para ocorrer ele exige uma conjunta de hormônios. Então, descobriu-se que as giberelinas auxiliam as auxinas no crescimento, né? Outro fator envolvido com giberelinas é a quebra de dormência em sementes e gemas laterais, né? Então, se também as sementes produzem giberelina internamente, mas você também pode estimular, né? Induz a germinação de sementes e gemas laterais e a indução da floração e desenvolvimento de frutos por partenocarpia, né? Que são os frutos sem sementes. Então, aqui, gente, é mais um experimento demonstrando para vocês o efeito de giberelina em plantas anãs, né? Então, com giberelina e sem.
comprovando o efeito de estímulo de crescimento, e já aqui do lado o estímulo do desenvolvimento de frutos de uva, tá? Aqui normalmente associado com frutos sem semente, tá? Bem, gente, então a principal estrutura da giberelina é o GA3, não é a única, né? A localização dela está no nível mais alto de concentração em sementes imaturas, né? Então, enquanto a semente vai maturando, esse nível vai mudando, e são menores níveis nos tecidos vegetativos, que são folhas jovens, gemas, raiz e parte superior do haste, que são as partes da planta que promovem crescimento, tá? Então, como vai funcionar o metabolismo dessa giberelina, né? Então, quimicamente, elas são classificadas como terpenoides, que então elas vão ter aí aproximadamente a partir de 19 ou 20 carbonos, então ela é um elemento químico bem comprido, tá? Ele é grande. O ácido melavônico é o componente inicial para biosintetizar essa giberelina, quer dizer, para produzir, né? E a conjugação dela, né, então, enquanto ela fica, entre aspas, escondida na planta, normalmente ela está se juntando com algum açúcar, né? Então, aqui ele está citando a questão da giberelina associada com glucosídeo, né? Então, aí é utilizada para o armazenamento e depois para o transporte, tá? E o transporte dela na planta se dá via floema e via xilema, tá? Bem, com relação aos efeitos fisiológicos, então ele pode ou não ser semelhante aos das auxinas, ele é o hormônio que mostra os mais espetaculares efeitos quando aplicados na planta, né? Então, primeiro, ele pode promover elongação e divisão celular, tá? Elongação de hastes de plantas anãs, estatura ereta de plantas de dia longo, né? Ele pode modificar a juvenilidade, quer dizer, ele quebra a dormência de uma planta e faz com que ela floresça mais cedo. Isso é muito utilizado para plantas de clima temperado, né? Tipo maçã, pera, pêssego, tá? Ela afeta a determinação do sexo de uma planta, estimula o crescimento de frutos, induz a germinação de sementes e quebra de dormência, induz crescimento de gemas dormentes, né? Induz a formação de frutos sem fecundação, né? Que são frutos sem sementes também, partenocárpicos, e indução de floração em plantas mantidas em condições não indutivas, tá? A aplicação comercial desse hormônio, ela está relacionada ao aumento do tamanho de uvas, atraso de senescência de plantas e maior firmeza de casca de laranjas. Então, são nichos de mercado, né? Com relação à aplicação desse hormônio na cevada, pode aumentar a produção de malte, aumenta a produção de cana-de-açúcar, tá? Ela é utilizada em experimentos no melhoramento para auxiliar aí nas barreiras de juvenilidade, e uso de inibidores de síntese para prevenir elongação no caso de floricultura, para fazer com que a planta, as flores não cresçam muito, tá? Porque a questão do estímulo está relacionado com a dose, tá? Eu acho que está mais para frente, mas já quero dimensionar aqui para vocês, existe um produto também chamado Modus, muito utilizado em cereais de inverno, para ele reduzir o porte e a altura da planta. Então, ele é uma giberelina também que você aplica exogenamente, e que a concentração dessa giberelina determina também que a planta reduza o seu crescimento, tá? Então, ele diminui a distância entre nós, dos cereais de inverno, e com isso você reduz as chances da planta a tombar via ventos, como poderia ser aqui na nossa região, tá? O acamamento. Então, seria um outro uso, tá? O terceiro tipo, gente, são as citocianinas, tá? Então, devido a esforços para determinar aí os fatores que estimulam a divisão celular, determinou-se que as auxinas e citocianinas são necessárias para a divisão, tá? Então, por mais que a auxina esteja relacionada com crescimento, os pesquisadores já descobriram que quem estimula a divisão celular é a citocianina, né? Então, ela foi descoberta lá em 1913, né? E aí houve um trabalho aí com culturas diferentes. Aqui ele cita, por exemplo, fumo, né? Para conseguir se explorar aí a questão desse terceiro hormônio, tá?
E aqui, a última linha demonstra a primeira citocinina natural que foi extraída aí de grãos de milho, chamada zeatina, que é o precursor dela, tá? Então, aqui são os slides para demonstrar para vocês essa divisão e diferenciação celular, né? Então, você coleta uma parte da planta verde que tenha, que seja uma dessas partes jovens, que teria totipotência, né? Que é a habilidade dessa célula se transformar em qualquer outra, né? E crescer. E você coloca esse hormônio diluído com nutrientes no meio de cultura e coloca essa parte vegetal em contato, né? Se o hormônio realmente estimular, como está mostrando aqui a figura para vocês, ele vai produzir, então, uma nova planta a partir da parte de um tecido, né? Então, isso aqui é muito comum em laboratórios, principalmente voltados à biotecnologia em fruticultura, tá? Bem, gente, então a estrutura de citocianina, elas são naturais, né? Então, aqui tem algumas, a mais famosa é a zeatina, né? Elas também podem aparecer livres ou conjugadas, como a gente já viu nos outros casos, né? Então, quando conjugadas, elas estão relacionadas aí à glucose e a alaninas. A localização delas estão também nos tecidos ativos, né? Porque ela promove justamente o crescimento, a divisão celular. Então, por isso que a concentração nesses órgãos vai ser sempre muito maior, tá? Então, o metabolismo, né, quem produz ela, a biossíntese desse hormônio é o ácido mevalônico, né? E ela, quando ela entra em contato aí com a oxidação, ela pode sofrer aquele processo de mudar a questão ativa da planta, né? Dela na planta. E o transporte dela pode acontecer também via xilema, e aqui ele ressalta que é um transporte passivo, né? Então, que não envolve gasto de energia e que ele vai sempre em função de um gradiente de concentração, da onde tem mais para onde tem menos, tá? Os efeitos fisiológicos, gente, eles estão associados aí, então, à divisão celular, né? Ele tem uma relação com a auxina para promover o crescimento da planta, então, porque para a planta poder crescer, ela tem que ter divisão celular, né? Então, entende-se aí que a citocianina, que a auxina seriam, entre aspas, um chitãozinho chororó, né? Um não funciona sem o outro. Então, elas têm funções diferentes, mas elas agem juntas, né? O atraso na senescência e o estímulo de mobilização de nutrientes, né, aí relacionado com atraso de degradação de proteínas, lipídios, RNA foliares, perda de clorofila, aí associados ao período da senescência, né. Então, quando você aplica, ela faz com que a planta demore um pouquinho mais para envelhecer ou para mudar de fase, né, no caso de plantas que sejam perenes, tá. O item 4 fala sobre a liberação de gemas de dominância apical, né? Também por estímulos, né? Então, lembrando que a dominância apical é a da ponta, é a de cima, tá? Com relação ao interesse comercial, gente, tem a ver com a ramificação de plantas ornamentais, né? Então, aí para campos de cravo e de rosas, eu já conduzi um campo de rosa, então ele é realmente muito comum. O aumento no volume e desenvolvimento de lóculos de maçã, de variedades específicas, da variedade delícios, isso vai interferir, então, na maior produtividade, né? E o aumento no volume de bagas de uvas sem sementes, né? Então, é comum também a gente já encontrar frutos desse tipo no mercado, tá? E aqui tem a relação de dois produtos comerciais, utilizados, então, aí, como reguladores, né, e aqui está demonstrando para vocês a constituição, né, então, aqui é uma auxina, né, aliás, uma citocinina e duas giberelinas, né, e aqui duas giberelinas e uma citocinina, tá? Então, para você ver que os produtos também não agem sozinhos. O próximo elemento desse grupo, gente, é o etileno, tá? O que o etileno tem de característica? Ele é o único hormônio que é um gás dentro da planta, tá? Então, isso é uma característica muito particular, tá? Então, houveram diversos experimentos aí ao longo dos anos que conseguiram, vamos dizer, capturar esse gás e estudar. E aí entendeu-se que o etileno tem a ver com o amadurecimento dos frutos, tá?
Então, também eles podem ser aplicados para nivelar, ou existem alguns cuidados, algumas práticas que você consegue forçar o amadurecimento de frutos, que a gente já vai mostrar e é o que eu vou pedir para vocês fazerem como atividade avaliativa desse conteúdo, tá? Então, assim, gente, existem alguns frutos que são chamados de climatéricos e outros de não climatéricos. O que isso quer dizer? São frutos que eu posso colher ainda verde da planta, os climatéricos, e que ele possui uma fase de senescência, ele continua amadurecendo fora da planta, tá? Isso é muito comum, por exemplo, para mamão, para banana. Vocês já devem ter visto que você compra banana verde e ela vai amadurecendo na tua casa. Professora, você tá muda. Oi. Oi, alguém tá ativando o meu mudo. O que vocês ouviram, gente? Ou não ouviram nada? Da banana que amadurece na casa. Tá, então ouviram quase tudo. Tá, e aí possuem frutos que se você colher verde do pé, ele não vai amadurecer depois, tá? Então você acaba perdendo o fruto. Então existem algumas práticas em mercado, por exemplo, de alguns frutos serem protegidos por papel específico ou por jornal, por exemplo, tá? E o que é isso? Não é só uma proteção do fruto para ele não bater com o outro, é porque esse fruto foi colhido ainda verde do campo, e aí esse jornal ou um plástico que seja, ele vai diminuir essa relação do fruto com o ambiente, tá? Então, o hormônio, ele é um gás que ele vai estar sendo expelido, e isso vai estar forçando, então, ele vai estar, vamos dizer assim, sinalizando o amadurecimento da planta. Quando eu fecho esse fruto verde isolado num plástico ou num papel, como ele está mostrando aqui para vocês, o que acontece? Esse gás fica preso aqui dentro. E isso faz com que o fruto amadureça mais rápido, tá? Então, ele pode ser uma artimanha aí na venda e na nivelação do amadurecimento de alguns frutos para comercialização, tá? Então, o experimento que eu vou pedir para vocês fazerem agora é esse, tá? Bem, então, com relação à produção de etileno, né? Então, o maior nível de produção em tecidos em senescência, porque ele é o hormônio de amadurecimento, né? Então, nos frutos em amadurecimento, nas gemas dormentes durante a abscisão, nas flores após a polinização e em órgãos feridos. Então, nas plântulas, o ápice dos brotos é importante o local de produção, tá? Mas não o local de ação. Então, o metabolismo diz que o precursor dele é o aminoácido chamado metionina, né? Então, é a metionina que produz esse hormônio, né? E o transporte vai acontecer através tanto de tecidos vivos ou mortos. Então, ele pode transitar livremente aí na planta por xilema, floema, enfim. As relações de uso, gente, estão associadas ao amadurecimento, né? Nesse caso aqui, não a retenção, mas a aceleração, né? Daí dos frutos que são climatéricos, porque ele vai nivelar aí essa questão de respiração, né? A questão da abscisão, a epinastia, que é um crescimento diferenciado, né? Crescimento de plântulas, dormência de sementes e gemas, induzindo, né? Aí a quebra. Ao florescimento ou ao uso comerciais, né? Aí voltados à agricultura. Então, como eu falei para vocês ali anteriormente, normalmente quando uma planta sofre alguma machucadura, né, chamada de abscisão, você encontra esse hormônio presente ali, o etileno, porque ele vai ajudar na cicatrização dessa planta, tá? E como eu já falei para vocês, com relação aí ao amadurecimento de frutos, tá? Acredito eu que o último hormônio que a gente tem para conversar hoje é o ácido abscísico, né? A gente já falou deles quando a gente falava de estresse hídrico, né? Então, ele foi identificado e caracterizado em 1963
e ele foi relacionado a primeira vez com frutos de algodão, tá? Então, a estrutura química dele é um elemento chamado de sesquiterpeno, né? Então, é um composto com 15 carbonos. Então, ele também é grande, como uma gibberellina. A sua estrutura é semelhante à de alguns carotenoides, né? Então, carotenoides são elementos que vão dar cor às plantas, né? Então, podendo aí ser produto de sua quebra. Então, a síntese ocorre em quase todas as células que contêm cloroplastos ou amiloplastos, o caminho biosintético através do ácido mevalônico, né? E há duas rotas, uma indireta e uma direta. Então, e a inativação dele acontece por ácido abscísico livre, né? E também por oxidação. O transporte aí pelo xilema e pelo floema, sendo o floema mais abundante, tá? Com relação a efeitos fisiológicos, ele induz a dormência, né, de gemas e sementes, crescimento, e está muito envolvido com o estresse hídrico, que foi o assunto que a gente já falou sobre ele, que é quando ele é produzido e emitido aos estômatos, promovendo então o fechamento desse estômato, para que a planta não se estresse tanto, né, por déficit hídrico. Consequentemente, quando ela faz esse processo, existe uma diminuição aí do crescimento foliar e com isso vai haver uma relação de diminuição de fotossíntese e, consequentemente, de fotoassimilados, tá? Tá aqui no final, eu deixei fora de ordem, mas eu já arrumo para mandar para vocês. Então, aqui, gente, é a demonstração da aplicação da gibberellina que eu falava para vocês, com relação à diminuição dos entrenós aí em cereais de inverno, para não promover o acamamento, tá? Então, isso aqui foi um experimento realizado, e aí eu deixo aqui para vocês terem aí uma noção também do que seria essa redução, né? Então, são experimentos comprovando que o MODS funciona como um redutor de crescimento e que ele responde à dose, né? Então, em doses diferentes, eu tenho aí características diferentes, né? E aí, como ele é um produto também amplamente utilizado na agricultura, existem diversos experimentos com ele, aí demonstrando também a relação que ele tem na produtividade, tá? Então, isso aí vai mudar de cultivar para cultivar, né? Então, esses gráficos que eu estou mostrando aqui para vocês, cada um é de uma cultivar diferente. Então, existe resposta diferente, você não pode nivelar, né? E aqui eu deixei o último slide como se fosse um slide resumo, né? Mostrando para vocês, então, os 5 principais hormônios. Volto a dizer que não são os 5 únicos, mas são os 5 mais estudados, que você tem um nível de informação melhor, né? Enfatizando para vocês aqui quais são as principais funções, né? O local onde eles são produzidos e como que eles são transportados na planta, tá? Que são aí as informações bem características com relação a ele, tá? E aí, então, são as informações mais importantes para vocês relacionarem, né? Então, saber que quando uma planta está mudando de estágio fenológico, ou quando você está fazendo uma poda, por exemplo, numa planta que é perene, essa poda, ela é direcionada, né? Então, você quer trabalhar a arquitetura da planta, quer reduzir o crescimento, quer trabalhar o estímulo, né? Então, tem um porquê disso acontecer em função dos hormônios, tá? Ele é um assunto complexo, gente, ele não é de fácil entendimento, então, recomendo que vocês, tendo tempo, peguem qualquer livro de fisiologia, pode ser Gerbai, pode ser Floss, pode ser o Theis e Zeiger, e leiam sobre hormônios, tá? É bem importante que vocês consigam fazer uma assimilação aí eficiente, tá? Para encerrar, antes de eu abrir para perguntas, eu queria passar a atividade para vocês dessa semana, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem, gente? Que vocês pegassem 2 bananas, né, 2 frutos de banana. Se vocês conseguirem banana mais verde, o resultado vai ser melhor, tá? Mas se não tiver, não tem problema. E 2 frutos de laranja, tá? E aí, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão pegar uma banana,
e vão encapar com papel, pode ser jornal, pode ser papel Chamex, pode ser de revista, qualquer coisa. Se você não tiver papel em casa, pega uma sacolinha de mercado e enrole sobre o fruto, tá? Vocês vão fazer isso com uma laranja e vão fazer isso com uma banana, tá? Então, uma vai ficar encapada e outra não. Isso tanto para laranja quanto para banana. O que eu quero que vocês façam com isso, gente? Vocês vão deixar isso encapado por 5 dias, tá? Então, de hoje até sexta-feira. Na sexta-feira, você desencapa esses frutos e vai fazer uma foto comparativa, tá? O que vocês vão perceber? É justamente essa questão de frutos que são climatéricos e frutos que são não climatéricos e a ação do etileno no amadurecimento desse fruto, tá? Então, o que vocês vão responder para mim? Quais frutos são climatéricos ou não, desses dois, né? E qual que o papel ou o plástico teve um efeito de aceleramento de amadurecimento, e aí explicando, então, a função do etileno. Tá? Ele não precisa ser um texto longo, ele não tem que ser uma revisão, eu quero que seja um texto de vocês explicando para mim o processo, tá? Então, vocês vão fazer e vão me mandar por e-mail igual essa atividade que vocês fizeram dessa semana, tá? Não tem segredo, gente. Se vocês não tiverem laranja, pega qualquer outro fruto. A questão é que eu queria que vocês comparassem o climatérico com o não climatérico, tá? E vocês vão conseguir enxergar isso mais efetivamente na banana. Dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? Então tá jóia. Pessoal, então eu não posso me prolongar muito porque eu já tenho que entrar em outra aula, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá no nosso grupo e eu respondo para vocês. Tá bom? Ô, professora, eu não consegui fazer Beleza. porque acabou estragando meu celular, não consegui anexar as fotos no Word. Mas não tem ninguém na tua casa que tenha celular, João? Não, mas é que daí estragou o celular, daí as fotos que eu tinha do começo desse semestre não deu pra usar, né? Ah, daí, infelizmente essa atividade já era, né? O que eu posso fazer? Não tem como. Não Tá. tem como Não, fazer. tudo bem, tranquilo. Sinto Tá. muito. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.